Amados, na terça-feira iniciamos algo sobre o tema autoridade e submissão. Falamos como Deus preside sobre todas as coisas, como Jesus era o nosso modelo perfeito de submissão, como Deus compara a rebelião com a feitiçaria, porque a feitiçaria é o culto a Satanás e a rebelião é a imitação de Satanás. E falamos sobre a questão da autoridade delegada. Então vamos dar seguimento e ver que tem o Senhor para nós sobre esse tema. Primeira coisa que temos que entender é que toda autoridade emana de Deus. Deus é o único que tem autoridade em si mesmo. Nenhum ser, nenhuma criatura tem autoridade em si mesma. Toda autoridade sobre a terra foi delegada por Deus. Toda autoridade no universo foi delegada por Deus, foi estabelecida por Ele. Os anjos não têm autoridade em si mesmos, nenhum homem tem autoridade em si mesmo, tudo procede do trono de Deus, toda autoridade procede do trono de Deus. Por isso, o que Deus mais requer do homem é a sua obediência. A maneira mais prática de demonstrar nosso amor ao Senhor, o nosso reconhecimento pelo Senhor, é obedecendo-o. E não obedecendo-o como queremos, mas obedecendo-o naquilo que Ele mesmo estabelece. Uma das coisas que falamos aqui na noite anterior é que é muito fácil para os homens reconhecerem a autoridade de Deus e falar sobre a autoridade de Deus enquanto Ele está lá no céu. É um Deus invisível, fisicamente inacessível. Temos muito fácil qualquer um chegar e dizer, não, eu obedeço a Deus, Deus é o Senhor e estou submisso a Ele. Mas a maneira que Deus tem para testar a nossa submissão a Ele é a nossa submissão aos homens ou às instituições que Deus estabelece. E o Senhor não permite que questionemos isto. Isso chega a limites muito graves e sérios e práticos na vida de todo homem. Quando, por exemplo, Pedro exorta a igreja a que honre ao rei, naquele tempo o rei era Nero, era o imperador romano, que inclusive depois iria mandar matar a Pedro. Pedro morreu sob ordem de Nero, morreu crucificado. Mas Pedro diz à igreja, honrai ao rei. Ele não está dizendo honrai a Nero, honrai ao rei. Não importa quem esteja sentado ali, é o rei. Então a submissão e a honra é aquela instituição chamada rei. Isso serve para a instituição chamada pai, mãe, chefe, patrão, tenente. Há uma instituição estabelecida por Deus, e não importa quem a esteja exercendo. Deus não exige que admiremos as autoridades, exige que nos submetamos a elas, quer sejam boas, quer sejam más. E aí reside o nosso problema, porque uma das coisas que move a rebelião, ou que alimenta a rebelião, é o raciocínio. As pessoas começam a pensar muito e a racionalizar as coisas e se dão conta que aquela autoridade não é digna da sua submissão. E ela vai encontrando explicações e motivos para si mesmas, para justificar a sua rebelião. E deixam de acatar com simplicidade o princípio de Deus. Na segunda epístola de Pedro, ele fala de que Deus não
perdoou a anjos, não poupou a anjos quando pecaram, antes os destinou a abismo de trevas, os lançou no inferno. E mais na frente, no mesmo capítulo 2, Pedro diz assim, que Deus sabe poupar da provação o piedoso, mas reservar sob juízo, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Aí ele destaca, principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Arrogantes, atrevidos, não temem difamar autoridades superiores. Pedro fala ao final desse discurso que o fim deles são as trevas. Mas é interessante que ele destaca que esses que seguem a carne, além de andarem em imundas paixões, menosprezam qualquer governo. E aí, uma identificação com Satanás. Depois que o diabo, ou o arcanjo, que se transformou em diabo e Satanás, se rebelou contra Deus, e depois que ele incitou o homem à rebelião, e levou Adão a rebelar-se contra Deus, e veio a queda do homem, a partir daí, toda a raça humana ficou sujeita a esse princípio satânico. Não há ninguém que tenha nascido sem estar debaixo deste princípio. Nós nascemos rebeldes, nós nascemos independentes, nós nascemos fora do reino de Deus. Me lembro que quando comecei a evangelizar minhas filhas, eu usava essa figura, dizia assim, filhas, Adão saiu do reino pela porta, nós temos que entrar pela mesma porta, a porta é a mesma, está lá. Ele se rebelou e saiu, por aquelas portas por onde ele saiu, nós devemos entrar. Se nós queremos continuar aqui fora, a culpa não é de Adão, é nossa, porque a porta está lá. O caminho é o contrário. Adão se rebelou, nós vamos nos submeter e colocar a nossa vida sob completo governo de Deus. Isto é o evangelho do reino de Deus. Uma autoridade inquestionável e absoluta de Deus sobre nossas vidas, da forma que Ele quis estabelecer. Sendo assim, amados, se entendemos que a rebelião é um princípio satânico, nós temos que esquadrinhar toda a nossa vida e identificar onde há manifestações de rebelião e cortá-las e eliminá-las de nossa vida. Não pode haver espaço para rebeldia na vida de nenhum discípulo. É importante, então, entendermos como funciona essa questão da autoridade delegada, como opera esse princípio. A melhor maneira é considerarmos a própria Trindade, até para entendermos que estar em autoridade não é estar em superioridade, não é ser melhor. Estar em submissão não é ser pior, não é ser inferior. Então, quando usamos a Trindade para ilustrar isso, fica mais claro e podemos entender com maior clareza o que o Senhor nos quer comunicar sobre este princípio santo e eterno. Então pensamos assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o melhor? Quem é o mais santo? Algum deles é menos santo? É menos Deus? É menos digno? Em essência eles são iguais. Mas como foi que a Trindade se revelou e se manifestou na sua relação com o homem? Primeiro o Pai enviou o Filho. Podemos ver isso em João 17, 18. Jesus disse, como tu me enviaste ao mundo, orando ao Pai. Em João 4, 34, ele disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus, amado, estava comissionado, estava sob ordem, ele foi enviado. Ele disse, não vim de moto próprio, mas aquele que me enviou. Então fica evidente que Jesus veio sob uma direção do Pai, ele foi enviado pelo Pai. E ele veio.
Em João 16, verso 28, só para ser redundante, e deixar claro que Jesus veio, foi enviado e veio. Vindo o Pai, entrei no mundo. O Pai mandou e ele veio. Estando aqui na terra, andando entre os homens, como foi essa relação de Jesus com o Pai? Em João capítulo 8, verso 29, ele diz: o Pai está sempre comigo, porque sempre faço o que lhe agrada. Sempre. Quando a Bíblia testemunha de que ele não cometeu pecado, não é apenas que ele não cometeu atos pecaminosos, que ele não fez coisas feias. Está dizendo que ele nunca desobedeceu ao Pai, em nada. Ele sempre fez aquilo que agradava ao Pai. Eu creio, amados, que o Espírito Santo nos exorta a mudar o nosso foco de avaliação. Não é apenas que pecados podemos estar cometendo, mas estou agradando ao Pai em tudo? A submissão é mais do que não praticar coisas que Deus proíbe. É agradar a Ele. Pois bem, o Pai enviou o Filho veio e viveu em obediência. Pois o Filho envia o Espírito Santo. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei. Ora, se o Espírito Santo estava sendo enviado por Jesus, significa que ele sujeitou-se. É enviado aquele que está sob autoridade. E o Espírito Santo, naturalmente, veio. Atos 2, 16 e 17. Pedro explicando para aquela multidão que acorreu para saber o que acontecia ali no cenáculo, ele disse: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo veio. E amados, o Espírito Santo estando aqui, ele foi obediente ao Filho, ele é obediente ao Filho. João 16, de 12 a 15. Jesus, conversando com os discípulos, explicando-lhes sobre a vinda do Espírito Santo, diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. É mais ou menos o que Jesus falou da sua relação com o Pai. O Filho nada faz si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Pai manda o Filho obedece e vem. Estando aqui, vive para agradar o Pai. O Filho envia o Espírito Santo, ele obedece e vem. Estando aqui, vive para glorificar o Filho. Amados, a Trindade é a fonte de toda a verdade. E a nossa referência. Se entre eles há esta relação, esse princípio se estende também a nós. Há uma tendência de pensar que se submeter é ser inferior. Mas Jesus em nada foi inferior ao Pai. Você se lembra de Apocalipse 5? João chorava desesperadamente porque nem nos céus nem na terra havia alguém digno de abrir o livro. E todos se prostravam diante do trono de Deus. Mas Jesus estava em pé.
Ele era tão digno quanto o Pai. É tão santo quanto o Pai. É tão perfeito quanto o Pai. E o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Entre iguais, amados, existe uma relação de autoridade e submissão. Isso acontece em vários setores da vida, inclusive na igreja. Isso faz parte da ordem divina. E essas autoridades delegadas estão em todas as áreas de nossas vidas. E um discípulo de Jesus, onde quer que ele esteja, ele deve procurar identificar onde está a autoridade que Deus estabeleceu para submeter-se a ela. O discípulo anda no sentido contrário do mundo. O independente, ele procura encontrar brechas de onde ou por onde escapar da autoridade. O discípulo, ao contrário, ele busca saber onde há uma autoridade e colocar-se debaixo dela. O Marcos outro dia contava algo interessante, que também aconteceu comigo. Chegando para um dos encontros gerais aqui, na Escola Parque, alguns irmãos estão cuidando do estacionamento. Nós havíamos combinado que chegaríamos mais cedo para conversarmos entre nós. E eu cheguei com alguma pressa. Quando fui estacionar, um rapaz disse, não, nem não, é ali. Pensei comigo, qual é o problema disso aqui? Por que quer que eu bote lá? Vamos botar lá. Disse, não, mas não é para entrar assim não, você tem que entrar de ré. Esse irmão me tem como seu pastor, o Marcos muito mais, é seu apóstolo, ele fez o mesmo com o Marcos. Ele fez com qualquer um que apareceu ali. Mas ali, naquele estacionamento, ele é a autoridade. É ele quem decide onde cada um vai botar o carro e de que jeito vai botar o carro. E paciência, eu tenho que me adequar a isto. Com o meu sorriso, porque ele obedece a mim, no que diz respeito às coisas da igreja. Com a mesma alegria. Pois bem, vamos ver algumas áreas práticas da vida, onde Deus estabeleceu essas autoridades e que nós devemos buscar nos submeter. Primeiro, na nossa vida civil, como cidadãos, Romanos 13, de 1 a 3. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Como é que é isso? Não há autoridade que não proceda de Deus. Então, aquele chefe chato, aquele policial corrupto, aquele político, como é que a gente classifica ele? Corrupto, perverso, aquele pai insensível, aquele professor que lhe persegue, toda autoridade foi estabelecida por Deus. E não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela. Vocês se lembram como era que Daniel se referia a Nabucodonosor? Sendo ele o rei perverso que foi, dizia, rei, meu senhor. Daniel, como profeta de Deus, tinha plena consciência que Deus havia levantado Nabucodonosor para trazer juízo sobre muitas nações, inclusive Israel. Então ele reconhecia que havia sobre aquele homem uma autoridade dada por Deus. Em nosso trabalho, Efésios 6, versos 5 e 7. Quanto a vós outros, servos, podemos dizer hoje, trabalhadores,
Obedecei a vossos patrões segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Paulo é insistente em falar aqui, servindo de coração como ao Senhor, fazendo de coração a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os trabalhadores sejam cumpridores em tudo, obedientes em tudo, não queimem horário, não enrolem, não façam cera, para usar nossas gírias de trabalho, mas se comportem como se o Senhor fosse o seu patrão. Aquele patrão ali é uma representação de Deus na tua vida, é tua autoridade, e você deve estar plenamente sujeito a ele. Em Tito 2, de 9 a 10, há coisas parecidas, em 1 Timóteo 6, de 1 a 2 também. Na família, como Deus estabeleceu? Efésios 5, de 22 a 24. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Em tudo. Muitos anos atrás, eu vi o Marcos contar uma história que eu tenho usado por aí, não sei se com ele ou com algum outro companheiro, mas um dos pastores aqui foi convidado por uma pessoa para trazer explicações ou para responder alguns questionamentos, e era uma irmã que o chamou para fazer perguntas e se reuniram na casa de um vizinho dessa irmã. Essa irmã tinha um marido que era incrédulo. Estão lá conversando e o marido da irmã chegou do trabalho e não encontrou a mulher em casa. E o filho foi lá correndo dizer: mãe, pai está chamando. Ele disse: já vou. E blá 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 blá, seguiu conversando com o pastor. Passou alguns minutos, o menino volta e disse: mãe, pai está chamando. Já vou, menino, já disse que já vou? Tá bom. O moleque volta. Daqui a pouquinho ele volta de novo, disse: mãe, pai está chamando. Essa altura o pai já devia estar cuspindo marimbondo. Aí ela sai com essa, disse: mas você já viu, meu irmão, que coisa? O diabo não quer deixar a gente fazer a obra de Deus. Aí o pastor disse: olha, minha irmã, se tem uma ação do diabo aqui, é em manter você aqui. O diabo não quer que você volte, Deus quer que você volte. E obedeça a teu marido. Há uma facilidade em escapar aos princípios de Deus, querendo agradá-lo e fazendo aquilo que ele não pediu e que ele não quer. Quer agradar a Deus? Faça o que ele disse. Qual foi a regra simples que Jesus deu? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele colocou invertido, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você quer evidenciar seu amor a Jesus, obedeça-o, por meio das autoridades e instituições que ele estabeleceu na terra. Em Efésios 6, de 1 a 4, fala de filhos. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, aqui é uma ordem clara de Deus, de como os pais devem fazer com seus filhos. E haverá momentos que vai ser difícil os pais cumprirem isso, a não ser que entendam que esta é uma clara ordem de Deus. Criar os filhos na admoestação e disciplina do Senhor. As leis não vão cooperar para isso. Cada vez mais o Estado vai se meter na família e ter mais autoridade sobre os filhos e minar a autoridade dos pais. Vai ser difícil. Se não tivermos consciência que essa é a vontade de Deus,
não a faremos como deve ser feito. Hoje já está difícil, vai ficar pior. Hoje eu li me permito aqui, aproveitando a questão das nossas leis, como elas podem dificultar a nossa vida de piedade sobre a terra. Li hoje nos jornais que foi legalizado o casamento gay. Vai ficar difícil. Trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, e a noite se aproxima aceleramente. É tempo da igreja se posicionar e agir como luz do mundo que é. Pois bem, na igreja, 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isso é uma lista grande aqui. Mas Deus estabeleceu primeiramente quem? Apóstolos. E depois, profetas. E depois, mestres. Há uma cadeia de autoridade, há uma linha por onde flui a autoridade de Deus para governar a igreja. E nós temos recebido isso com alegria. Isso é segurança dos céus para nós. O problema é que aqui e ali aparece o tal do super espiritual. Vocês conhecem esse sujeito? Já se bateram com algum desses por aí? Eu já, com alguns. Quem é o super espiritual? É aquele sujeito que ele é tão espiritual, mas tão espiritual, que ele tem uma relação direta com Deus. Isso na cabeça dele. Então, ele obedece só a Deus. Nunca ouviu essa frase? Eu só obedeço a Jesus. Eu já ouvi várias vezes, e falo assim com o ar de quem não estou aqui para obedecer a homens. Eu só obedeço a Jesus. Você sabe que é o único indivíduo no universo que só obedece a Jesus? Satanás. O único ser que só obedece a Jesus, que não tem outra autoridade sobre ele, a não ser Deus, é Satanás. A autoridade da igreja sobre Satanás é por Jesus. Quando alguém diz, eu só obedeço a Jesus, ele está se identificando com o diabo. Não há espaço para gente assim na casa de Deus. Essa espiritualidade não procede de Deus. Toda vez que alguém disser para Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, seguramente Deus vai apontar para o homem, dizer, obedeça a este, obedeça àquele. Obedeça a teu marido, obedeça a teu chefe, obedeça a teus pais, obedeça a teus pastores. Você vai ter que obedecer a alguém que é teu semelhante. Mas e alguém tenta sair pela tangente e diz, é que você não sabe que é meu marido. Com quantos jovens já conversei com esse discurso? Mas meu pai é um alcoólatra. Mas minha mãe leva uma vida de meretriz. Eu volto a dizer, Deus não te pede que admire teu pai ou admire tua mãe. Deus te ordena que obedeça a ele. Dificilmente serão piores do que Nero ou Nabucodonosor. A nossa obediência, amados, não pode depender das circunstâncias. Não pode depender do ambiente. Ela não está sujeita a oscilar de acordo com as circunstâncias que nos cercam. Jesus foi assim. Jesus não escolheu quando obedecer. Ele foi obediente em todo o tempo. Inclusive lá em Getsemane, como já foi destacado aqui. Em angústia de alma, até a morte, ele dizia, mas obedeceu. Suando gotas de sangue, mas obedeceu. Quando ele se separou de José e Maria, quando ainda era um menino de 12 anos, e ficou tratando das coisas do seu pai com os doutores da lei, ele recebeu, aqui na linguagem baiana, uma regulada de José e Maria. Disse, estamos te procurando? Onde você estava?
Seus pais terrenos estavam inquietos, preocupados, era um menino de 12 anos perdido naquela multidão. Jesus expressou porque estava ali. E os filhos podem fazer isso, viu? Os filhos vão dizer, pai, eu estou aqui por causa disso e disso. Mas obedeça, como Jesus fez. Jesus explicou e disse, vocês não sabiam que me cabia estar cuidando das coisas de meu pai? Mas o seguiu e em tudo lhes era submisso. Os filhos podem argumentar, o empregado pode argumentar, mas obedeça. Inclusive lá em casa a gente sempre usou uma regra, primeiro obedece, depois entende. O filho primeiro obedece, depois explicamos por quê. A obediência não está condicionada a entender por que tem que obedecer. Senão o filho nunca vai entender, vai sempre ter um motivo, bom, o filho, quem quer que seja, sempre vai ter um motivo para escapar àquela ordem. Nós temos que entender que é impossível declarar a nossa obediência a Deus e não obedecermos às autoridades por Ele delegadas. E sempre que obedecemos às autoridades delegadas por Deus, estamos submissos a Deus e estamos agradando ao Pai. Obedecer apenas quando se concorda, isso não é submissão, é rebeldia. Porque se agrada, eu obedeço. Se não agrada, eu não obedeço. A nossa obediência tem que ser quando concordamos ou quando não concordamos. Quando nos agrada ou quando nos desagrada. É uma obediência de coração que tem que extrapolar as circunstâncias que nos cercam. Enquanto, amados, não reconhecermos as autoridades estabelecidas por Deus, não chegaremos à maturidade e não chegaremos ao alvo de homens perfeitos em Cristo. Ficaremos pelo caminho e nos perderemos. Pois bem, da forma como a rebelião é um princípio satânico, a submissão é um princípio divino. E não é mera obediência externa, e não é uma coisa em que precisemos ser controlados. Submissão é prestar obediência com inteligência a uma autoridade delegada. É uma obediência consciente, é uma decisão de acatar aquela autoridade por reconhecer que Deus opera por meio dessas autoridades. É demonstrar um espírito submisso mesmo quando não tem ninguém por perto. Não fazer o que você sabe que contraria a vontade daquela autoridade, mesmo que ninguém esteja te vigiando. É o temor ao princípio de Deus. A submissão e essa obediência plena exige uma renúncia à nossa própria opinião. Se a nossa opinião se opõe à orientação daqueles que estão colocados sobre nós, nós temos que renunciar a essa opinião e acatar essa direção. Olhemos, por exemplo, as ordens que Paulo dá à sua equipe. Paulo não os consulta para saber se eles estão de acordo. Ele manda vir um daqui, manda outro para ali, manda trazer isso, manda fazer aquilo. E aquela gente entendia que Deus estava atuando no ministério deles por meio daquele apóstolo. As suas conveniências estavam sujeitas à sua missão. E como posso saber se realmente aprendi a submissão? Isso não pode ficar assim de uma forma subjetiva. É muito simples. Eu vou saber que sou submisso quando me submeter. Na hora que eu me submeto às autoridades, então sei que estou sendo submisso. Na hora que eu acato as autoridades, obedeço a elas, então sei que estou sendo submisso. Deus coloca isso sempre de uma forma muito prática. E isso exige de nós, amados, aquela atitude que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisas a que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Quantos de nós já não teve um chefe infantil? Eu já tive alguns chefes que chegavam a ser, beirava o ridículo.
a infantilidade dos caras em quererem se afirmar. Mas era o chefe. Paciência, eu acatava. E assim coçando a cabeça, dizendo que cara bobo, mas acatava. E fazia tudo o que ele pedia. Trabalhei de turno muitos anos. 0 hora, com chuva, aquelas rotinas lá da indústria, aquelas tarefinhas, as cumpria rigorosamente. Alguém me vendo ou não me vendo. De coração como ao Senhor. Quando pensamos na igreja, irmãos, entendemos que Deus nos fez corpo e membros uns dos outros. Se alguém é independente e rebelde, por consequência, não é membro do corpo. Vocês imaginam um membro desobedecendo ao corpo? Vocês imaginam esse pé se recusando a obedecer à perna? Porque o pé não está grudado na cabeça. Quem manda andar é a cabeça. Mas essa ordem passa por todo o corpo. E o último contato do pé é com a perna. E o pé não pode fazer greve e dizer, não vou andar. Só se ele sair do corpo. Do mesmo modo que um membro não pode subsistir no corpo, se não se submete às ordens do corpo, às ordens que vêm da cabeça pelo corpo, de igual modo, na igreja, ninguém pode permanecer dizendo-se ligado ao corpo, se não está sujeito a este corpo. Uma das coisas que o Evangelho do Reino faz, é não apenas romper com a nossa independência com Deus, mas também romper com a nossa independência dos homens. Aprendemos no reino de Deus a sermos sujeitos uns aos outros. Nos lembremos da frase, já foi citada aqui, se alguém está cheio de Cristo, está cheio de obediência. Se alguém não é obediente, certamente não está cheio de Cristo. Há alguns frutos que produz na vida de todo homem. Quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades delegadas por Deus, ele termina desfrutando de muitos benefícios que são procurados por aqueles homens que não conhecem a Deus e desfrutados pelos que andam na luz do Senhor. Uma casa onde esses princípios são acatados, assim como na vida de alguém, em qualquer esfera de sua existência, haverá paz, haverá ordem, haverá harmonia. Na igreja haverá edificação e formação de vidas, haverá unidade, haverá proteção espiritual. Uma das coisas mais desconfortáveis para um pastor, aqui nos atendo à igreja, é lidar com um insubmisso. Muitos anos atrás, não sei, 25 anos atrás, pelo menos, conversava com um pastor nessa cidade, em uma congregação, onde eu me reunia. Ele me procurou em um local reservado, muito triste, e disse, Vanjo, eu estou trabalhando muito, mas não estou produzindo nada. E qual era a razão? Ele não tinha os recursos de Deus para fazer com que o povo que ele pastoreava, ou achava que pastoreava, seguisse aqueles princípios, seguisse aqueles mandamentos, obedecesse às ordens recebidas. Porque aquele rebanho, e eu coloco aspas aqui, não entendia que estavam sujeitos a uma autoridade. As coisas eram deliberadas em assembleias. Havia uma democracia. Uma situação que me trouxe grande pesar. Um rapaz, para quem eu estava pregando o evangelho, estava já lá entre eles, se dizia convertido, e começou a relacionar-se comigo. Eu já estava ouvindo de algumas boas fontes aqui sobre o Evangelho do Reino, e compartilhei com ele sobre isso. E o cara disse, rapaz, eu nunca me converti, eu estou aqui enganando essa turma, eu tenho que me converter, eu tenho que me batizar. E desesperou e queria se batizar. Disse, bom, vamos conversar com o pastor.
E a coisa foi à assembleia. Disse, quantos são de acordo que o irmão se batize? Resultado, não se pôde batizá-lo, porque a assembleia não estava de acordo que se batizasse alguém, que em teoria já era batizado. Reação do pastor? Disse, olha, lavo minhas mãos, a responsabilidade de vocês. E é assim. Imaginamos Paulo fazendo isso? O que faltava àquele povo? Um entendimento simples de que Deus governa pelas autoridades. Não somos uma assembleia, não somos um sindicato. Pois bem, e quais são as autoridades delegadas na igreja? Primeiramente, Cristo Jesus, cabeça da igreja, Efésios capítulo 1, versos de 20 a 22. Aqui fala da eficácia do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para que Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, o Pai o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, na igreja, primeira autoridade, Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Depois, a palavra de Cristo. Em João 12, 47 e 48, Jesus diz assim, se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se alguém ouve essas minhas palavras e não as pratica, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ainda em Mateus 7, 24, Jesus diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No verso 26 diz, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem sensato que construiu sobre a areia. A palavra de Cristo não é para ser contemplada, é para ser praticada. Ninguém será sujeito a Cristo se não está sujeito à sua palavra. Depois, já que pensando em elementos humanos, Deus estabeleceu primeiramente na igreja apóstolos. Já lemos aqui o texto de 1 Coríntios 12, 28. Em Atos 2, 42, fala que a igreja seguia a doutrina dos apóstolos. Em Atos 20, verso 17, Paulo, apóstolo, dá ordem aos pastores de Éfeso que venham reunir-se com ele. E vimos depois uma série de situações, se você pegar o Novo Testamento, tanto o livro de Atos como as cartas apostólicas, vão ver os apóstolos tramitando na igreja, transitando no meio da igreja, e dando ordens para todo lado, e dando direções, dizendo coisas do tipo, as demais coisas eu vos ordenarei quando estiver aí. Estou contente que vocês estejam fazendo tudo conforme eu lhes ordenei. Então, a autoridade apostólica na igreja é indispensável para que haja ordem, e para que haja direção, para garantir que os princípios serão estabelecidos e observados. Uma das maravilhas que Deus tem feito nos últimos tempos é justamente restaurar os ministérios específicos, a começar pelo ministério apostólico. Dou muitas graças a Deus, porque Deus ha levantado apóstolos no meio do seu povo. A despeito de muitos que se autodeclaram apóstolos por aí,
verdadeiramente Deus tem levantado alguns apóstolos no meio do seu povo. Depois, estabeleceu Deus, segundo está lá em 1 Coríntios 12, 28, profetas e depois pastores. Isso também está em Efésios 4, verso 11. Então, os pastores, assim como os apóstolos e profetas e evangelistas, têm a responsabilidade de manter o ensino, a visão, a doutrina, cuidando para que essas coisas não percam a sua clareza, não percam a sua firmeza, não permitindo que nem a doutrina e nem os princípios sejam afofados, e que o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo seja cumprido. Por exemplo, recentemente se fez entre nós uma pequena pesquisa sobre como andava o companheirismo entre os líderes, e nos assustamos. Mas de que era a competência de avaliar e prontamente corrigir essa deficiência? Dos pastores, dos apóstolos, dos profetas. A Bíblia fala de outro tipo de gente, que não especifica nem como apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, mas o chama de guias. Havia um tipo de liderança exercida entre aqueles irmãos, na igreja do princípio, que a Escritura destaca. Nós queríamos conferir alguns desses, principalmente Hebreus capítulo 13, verso 17. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Obedecer e ser submisso, uma ação e uma atitude, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas a Deus. Bom, como deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Podemos ver referências semelhantes a estas em 1 Coríntios 16 e 16, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. São elementos que Deus levanta no meio da igreja, obreiros, líderes, guias, que são referências que devem ser imitadas e acatadas e obedecidas. Além disso, Deus estabeleceu também que nos submetamos uns aos outros no temor de Cristo. Eu queria aproveitar aqui para destacar algo que às vezes se percebe em nossos relacionamentos. Entre nós, graças a Deus, a igreja está unida por juntas e ligamentos. Entendemos que a maneira mais prática e sábia de cumprir esse princípio de juntas e ligamentos é saber relacionamentos que chamamos de discipulado, um irmão, uma irmã mais maduro cuidando de um mais novo, e os vínculos que chamamos de companheirismo, de pessoas mais ou menos de uma mesma faixa de experiência e de maturidade, para serem companheiros entre si. Mas algo importante que não podemos esquecer, amados: o membro não pertence à junta, pertence ao corpo. O relacionamento da junta é prioritário, mas não é exclusivo. Por que digo isso? Porque não é raro encontrar gente que se esconde na junta. É confrontado por algum irmão e diz: já falei com o meu discipulador. E daí? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É bom que você diga: olha, isso aqui já foi tratado longamente com o meu discipulador, com o meu líder, etc. Mas ouça o teu irmão que te chama a atenção. Essa resposta que a nós nos tem entristecido e nós gostaríamos de não escutá-la mais. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pertencemos ao corpo, não pertencemos à junta. É um relacionamento prioritário, imediato, é quem primeiro deve atender, mas não é exclusivo. Ai de nós, ai dos meus discípulos, aqueles que Deus nos confiou, se a sua edificação fosse exclusividade minha. Se a edificação não é exclusividade minha, a correção tão pouco. Todos nós, amados, somos sujeitos uns aos outros para sermos corrigidos, exortados, animados, confrontados, consolados, para a glória de Deus.
Isto nos livra dessa hierarquia rígida e religiosa, porque ao final todos estão sujeitos a todos, e cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. Nesse desconforto que eu falei no início, que nos ocorre quando pensamos nos homens como autoridades falíveis, e alguns tentam justificar a sua rebelião porque aquela autoridade é falível, o Senhor quer nos lembrar que temos que confiar não no indivíduo investido de autoridade, mas confiar naquele que o investiu de autoridade. A nossa confiança está no princípio de Deus. Foi pensando nisso que Pedro exorta as mulheres que têm maridos incrédulos, dizendo que elas podem guiar seus maridos, sujeitando-se a eles e mantendo-se caladas. A confiança não está no marido incrédulo, está no princípio de Deus, que o estabeleceu como teu cabeça. Ao honrar o princípio de Deus, ele honra a tua obediência, ele atua por tua obediência. Pois bem, um dos propósitos, amados, da autoridade de Deus na igreja é nos dar condição de cumprir a grande comissão, assim chamada, e de, portanto, fazer discípulos. Se não estamos sujeitos uns aos outros, que reino vamos anunciar? Quando entendemos que Deus nos governa por meio das autoridades, podemos ir não apenas ao nosso vizinho, não apenas ao nosso colega, não apenas ao transeunte que passa por nós na rua, mas agora até ir às nações e anunciar-lhes que há um reino de Deus estabelecido sobre a terra, que está pondo ordem em um mundo confuso, em um mundo perturbado. Deus está colocando ordem nisso por meio do seu governo através da igreja. Pois bem, eu queria gastar aqui os últimos 10 minutos, para darmos um intervalo, falando um pouco sobre as implicações na vida daqueles que são autoridade. Tendo entendido que todos nós somos sujeitos às autoridades e que a rebelião é um princípio satânico, a autoridade e submissão é um princípio divino, o que cabe àqueles que exercem a autoridade? Deus não permite que a sua autoridade nessas pessoas seja questionada, mas há algo que Deus fará com essas autoridades, há algo que Deus vai cobrar delas. Então, eu queria ver alguns aspectos que envolvem o exercício da autoridade. Primeiro, aquele que exerce autoridade, a maioria de vocês aqui o faz, como líderes das igrejas nas casas, não deve sair defendendo a sua autoridade. Você não precisa defender a sua autoridade porque ela não é sua. Deixa que aquele que te estabeleceu a defenda. Se Deus te investiu de autoridade, Deus vai cuidar de defender a autoridade dele em você. Então, deixa a tua carteirinha guardada. Tem dia muito ligeiro. Alguém questionou de sua autoridade, quieto lá. Calma. Deixa que Deus faz isso. A autoridade de Moisés foi questionada de maneira assintosa. Moisés foi um homem que falava com Deus face a face. Deus o colocou como Deus sobre Faraó. E questionaram a autoridade dele. O que fez ele? Vamos consultar o Senhor para saber quem é que ele quer aqui? E Deus saiu em defesa de Moisés. Quando Davi foi ameaçado por seu próprio filho, ele saiu. Deixou o reino lá. Deixou o trono lá. Saiu descalço, chorando, foi amaldiçoado pelo caminho. Ele disse, se Deus quiser, eu voltarei a Jerusalém e verei a arca. Se Deus não quiser. E Deus saiu em defesa da sua autoridade colocada sobre Davi.
Então, amados, não tenham pressa em puxar a carteirinha de autoridade. Deixa ela guardadinha lá. Deus trata de defender a autoridade que é dele colocada em você. Segundo, a autoridade não deve ameaçar, dominar ou causar medo. Ao contrário, a autoridade é comunicar segurança. Aquele, e aqui eu me refiro à igreja, tem que ser em tudo, em todas as dimensões, mas na igreja obrigatoriamente. Aquele que se aproxima da autoridade deve se aproximar com confiança, com segurança, porque a autoridade comunica proteção. O pai é governo na sua casa para guardar a sua casa, para proteger a sua casa, e não para instalar um sistema de terror e de medo nos seus filhos. E Paulo fala isso aos Coríntios, 2 Coríntios 2, verso 1, 2 Coríntios 2, 23 e 24, ele diz: não que sejamos dominadores da vossa fé, mas o que buscamos é a vossa edificação. Vamos ver? Não que tenhamos o domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Corinto foi a igreja que Paulo pariu, mas Paulo entendia que não era dominador da fé daqueles irmãos. Em 1 Pedro 5, 2 e 3, Pedro escreve aos pastores e diz que eles não devem dominar sobre o rebanho. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A nossa preocupação como autoridade é ser modelo para o rebanho e não defender essa autoridade. Esse é o papel de Deus. A atitude daqueles que estão exercendo autoridade deve ser a que Paulo expressa em 1 Tessalonicenses 2,7. Paulo fala que como enviados de Deus poderia exigir uma série de coisas deles, mas ao contrário, ele se comportou como uma ama, ou seja, uma serva, uma escrava, que acaricia os próprios filhos. Então Paulo se sentia obrigado ao serviço àqueles irmãos como um escravo, mas tinha por eles uma ternura de mãe. Nós que cuidamos de vidas, temos que olhar para essas vidas, sentindo-nos obrigados a eles como servos, e ter para com eles uma atitude terna de mãe. Nos foram confiados por Deus, são deles, não são nossos, não são nossa propriedade, e não estão aí para que expressemos a nossa autoridade, estão para serem guardados. Ser exemplo em tudo. Bom, aí é uma carreta de textos. 1 Coríntios 10, 31 a 34. 1 Coríntios 4, 15 e 16. Filipenses 3, 17. Filipenses 4, 9 e muitos outros. Em todos esses textos, Paulo diz: sede meus imitadores. Notai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Há uma necessidade que aqueles que exercem autoridade sejam exemplos inspiradores e desafiadores para o rebanho. E uma outra coisa, amados, não existem intocáveis na casa de Deus. Não há ninguém na igreja, na casa de Deus, que não possa ser tocado para ser corrigido, para ser repreendido, para ser confrontado. Os apóstolos, os profetas, os pastores, os líderes, os discipuladores, todos estão sujeitos a Cristo, à palavra de Cristo, uns aos outros e ao corpo de Cristo. E podem e devem ser confrontados e corrigidos. Eu queria animá-los a que vocês nunca comuniquem aos discípulos que lhes estão confiados a ideia de que eles não podem confrontar vocês. Se você tem para com aqueles que estão sob vocês a atitude correta, eles terão para com vocês a atitude correta. Mas nessa atitude correta deve haver confrontação. Em amor, em sujeição, mas a verdade deve prevalecer sempre. Se ao longo de nossa história se constatou que alguém ficou intocado,
queremos dizer que não é o que nós queremos. E se isso houve, nos envergonha. Na casa de Deus não há intocáveis. Deus nos livre de que um dia sejamos como o mundo, onde o galho sempre quebra do lado mais fraco. Não é assim na casa de Deus. Por fim, aqueles que exercem autoridade é responsável diante de Deus. Primeiro, aqui na igreja, 2 Coríntios 11, de 1 a 3, Paulo fala que se esforçava pela igreja porque queria apresentá-la como uma noiva pura diante do Senhor. Diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um seu esposo que é Cristo. Prestaremos contas a Deus. Hebreus 13:17, já lemos aqui, fala que zelavam por eles como quem há de prestar contas. 1 Tessalonicenses 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava preocupado como estava a igreja, porque ele sabia que ia prestar contas a Deus por essa igreja. Pois bem, em 2 Coríntios ainda, por fim, capítulo 11, verso 28, ele dá uma lista das suas tribulações, de suas lutas, de suas dores e diz: além de tudo isso, há preocupação com todas as igrejas, que me pesa todos os dias. Quanto à família, também os pais, principalmente o pai, o marido, vai dar contas a Deus. E aqui eu falo rapidamente de um episódio que ilustra isso com toda a clareza. 1 Timóteo 2,14, Paulo fala que o homem não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Então quem pecou primeiro? Eva. Paulo deixa claro que foi Eva que pecou primeiro. Mas Romanos 5,12 ele diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Eva pecou primeiro, mas o responsável foi o homem. Lá no Éden, Deus chamou primeiro, Deus começou pelo menos responsável até chegar aquele que era o responsável. Deus repreendeu a serpente, ele trouxe juízo sobre Satanás, dizendo que levantaria um que iria esmagar sua cabeça, da semente da mulher. Trouxe juízo sobre a própria mulher. Mas com Adão ele disse: maldita é a terra por tua causa. Amados maridos e pais que estão aí, se a nossa casa é transtornada, é a nós que Deus dirá: transtornada está a tua casa por tua causa. Não por causa de tua mulher, não por causa de teus filhos, por tua causa. Todos são culpados em alguma medida, mas o responsável é aquele que Deus estabeleceu como autoridade. Em Gênesis 18, de 11 a 13, o episódio de Sara com Abraão. Sara ficou incrédula, se riu porque achou que não teria filho nenhum, quando os anjos prometeram que ela teria um filho, e o Senhor repreendeu Abraão, disse: por que se riu Sara, tua mulher? Abraão podia dizer: o que tem eu com isso? A incrédula é ela. A mulher incrédula, e o marido foi repreendido. Era como se Deus dissesse ao marido: que fé é essa que você tem manifestado em tua casa, que a tua esposa ousa não crer em uma promessa minha? Os chefes das nações, irmãos, darão contas da forma como governam as nações. O episódio de Daniel 5, de 22 a 28, vocês podem ler depois. O filho de Nabucodonosor diz lá que o Senhor disse para ele: foste pesado e achado em falta, o teu reino será tirado de ti. Os patrões, falamos muito dos empregados aqui, mas os patrões darão contas a Deus da forma como exercem o seu patronato. Em Efésios 6,9, Paulo lembra que os patrões não se esqueçam que também eles têm senhores nos céus. Em Tiago chega a haver uma ameaça contra aqueles que exploram e não pagam devidamente os salários dos seus empregados.
Em Colossenses 4:1 se fala a mesma coisa. Amados, terminamos dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Deus os abençoe. Eu queria que os irmãos abrissem aí em Atos. Capítulo 4, versículo 18. Antes de lermos, fiquem aí com a Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 4, teríamos que fazer uma pergunta, porque os textos que falam sobre obediência são muito absolutos. Aquele texto de Efésios que fala sobre a mulher, tem ali uma palavra fortíssima: tudo. Mulheres, em tudo sede submissas. E isso nós precisamos fazer essa perguntinha. Há alguma situação em que a autoridade não deva ser obedecida? Existe alguma situação assim? Ou a autoridade deve ser obedecida absolutamente sempre? Nos ajudou a compreender como tratar com este assunto quando nós começamos a entender que há uma certa diferença na conotação dessas duas palavras: obediência e submissão. Obedecer é uma coisa, ser submisso é outra. Obedecer é o ato externo de fazer aquilo que a autoridade está mandando fazer. Submissão é a atitude com a qual eu faço. Por isso o Senhor fala de submissão, porque não adianta ser obediente se não houver essa atitude. E o Mário abordou bastante disso ontem, quando falou da atitude da mulher. Agora nós precisamos entender que há uma situação em que a autoridade delegada não deve ser obedecida. Tem uma situação, uma única. Quando? Quando ela dá uma ordem diametralmente oposta a uma ordem que o Senhor já deu. Repito, quando a autoridade delegada por Deus dá uma ordem contrária a uma ordem clara do Senhor, não aquilo que você imagina que o Senhor está querendo de você, mas uma ordem clara do Senhor. O Senhor disse aos discípulos: ide e fazei discípulos. Quem deu a ordem? O rei. Agora vieram as autoridades de Jerusalém, prenderam, levaram Pedro e João perante o sinédrio, e chega no versículo 18, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Aí vem uma ordem contrária a uma ordem clara que Jesus já tinha dado. A resposta de Pedro vai nos ensinar a diferença entre obediência e submissão. Vejam como eles não obedeceram, mas foram submissos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Os discípulos saíram dali e não obedeceram essa ordem, não se sujeitaram a essa ordem, mas a atitude não foi: o que está pensando? Agora Jesus mandou, o que você está pensando que você é? A atitude foi de mansidão, a atitude foi uma atitude de submissão, mas não houve obediência neste caso.
E há situações que nós vamos enfrentar, já enfrentamos como igreja, aonde temos que ensinar a pessoa, inclusive, que ela pode desobedecer. O Vanjo contou aqui aquela ilustração do pastor, aquele pastor que ele falou, fui eu, estava aí, eu não fui tão suavezinho, ele deu uma suavizada, eu fui mais forte porque eu estava ali com aquela irmã, não congregava conosco, nem me lembro onde era, mas essa irmã, aquela que o filho vinha, o pai está chamando, e eu fui ficando nervoso com aquilo, porque ela não dava a mínima, e ela estava muito espiritual ali, querendo falar das coisas de Jesus, e não dava a mínima para a ordem do marido. E eu fui até mais forte, porque ela disse, o diabo quer que eu saia daqui. Digo, não, o diabo quer que você fique, isso é o que ele quer que você fique aqui. Então, o que eu estou dizendo para aquela irmã? Eu estou dizendo, vai e obedece teu marido. Não está escrito em lugar nenhum que aquela irmã tinha que estar naquela reunião comigo naquela noite. Agora, há situações, por exemplo, onde o marido, por exemplo, incrédulo, não quer que a mulher vá na tal reunião, porque naquele dia é um dia que ele quer sair com ela. É o dia de passeio que ele quer sair com a esposa. Não, essa reunião você vai qualquer outra. Essa reunião, domingo de manhã, você vai ficar comigo. O que nós temos que dizer? Temos que dizer que essa mulher obedeça a seu marido. Não está escrito em lugar nenhum que ela tem que ir naquela reunião domingo de manhã. Mas teve mais de uma situação onde nós fomos procurar o Ivan, e o Ivan nos deu a orientação muito clara quanto a isso. Quando o marido começa a ter uma ação impeditória completa, a mulher não pode ir a lugar nenhum, a mulher não pode estar com os irmãos. Me lembro até hoje da frase do Ivan. O Ivan disse, esse homem não está impedindo essa mulher de ir a uma reunião, ele a está impedindo de seguir a Jesus. Ele não quer que ela vá em reunião nenhuma, ele não quer que ela receba. Já tivemos casos do marido impedir, e nós dizemos, não tem problema, tua discipuladora vai na tua casa. E a discipuladora ia na casa e o homem aceitava. Mas e aquele caso que o marido quer cortar completamente o contato da mulher com a igreja? Não pode receber ninguém, não vai em reunião nenhuma. Nesses casos, estamos entendendo que esse homem não está impedindo a mulher de ir numa reunião. Ele está querendo impedi-la de seguir ao Senhor. Nós não reinamos sobre a consciência de ninguém. Eu não posso dizer para essa mulher, vai lá e enfrenta teu marido. Mas essa mulher precisa aprender que ela tem liberdade. Se ela tiver fé, porque a fé é dela, é ela que vai ter que enfrentar o marido, e ela que vai estar arriscando muita coisa na vida dela. Mas eu tenho que, nessa situação, instruí-la, que neste caso, ela pode desobedecer ao marido, porque o marido a está impedindo de seguir ao Senhor. Amém. Versículo 20, o Marcos foi até o 19, mas o versículo 20 deixa muito claro, mais claro ainda, não que o Marcos não deixou claro, mas o 20 eles continuam, porque eles falam para eles julgarem, mas eles dizem o que eles vão fazer. Eles dizem, julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. No 20 eles dizem, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então ficou claro que ali havia uma ordem contrária a algo que eles já tinham recebido da parte do Senhor. E o caso que o Marcos falou aqui, teve uma amada entre nós, querida irmã, que o marido lhe proibia tudo isto. E ela durante 3 anos não foi a encontro nenhum. A discipuladora ia à sua casa e a companheira morava do lado, apartamento do lado. E ela durante 3 anos não foi. E obedeceu rigorosamente o marido nesse sentido. 3 anos depois, um belo dia, depois de, sem palavra alguma, segundo o seu procedimento de sujeição e amor, ela disse para ele, a partir de hoje, eu vou a todas as reuniões. Se você quiser continuar sendo meu marido, você me permita. Senão, nós deixamos aqui de ser marido e mulher. E se eu te levo todas as vezes que você quiser.
Em todas que você quiser que eu te leve, mas havia um testemunho, havia uma postura, havia algo que havia sido conquistado por ela. E uma frasezinha, junto com o que o Vanjo falou aqui, o Marcos trouxe. Em cima desse ponto que o Marcos colocou, muito bem colocado, que poderíamos ter falado ontem, hoje também, um acréscimo muito rico, muito importante. Mas aquele que está cheio de Cristo, está cheio de obediência, esse ora o tempo todo, para que jamais precise negar a sua obediência. Ora o tempo todo, para que seu pai e sua mãe jamais lhe digam algo que vá contrário ao Senhor, ou para que qualquer autoridade que ele está sujeito, lhe venha a ordenar algo que ele tenha que negar a sua obediência. Amém, amados?